Vamos falar do Galo, Paulo Azeredo. O assunto Dudu continua quente pelos lados do Atlético. Continua quente realmente a negociação entre Atlético e Dudu, mas agora, Rafa, já caminha para uma fase final mesmo, né? E a fase final é a assinatura do contrato. Hoje a Itatiaia trouxe mais cedo a informação, nós trouxemos aqui no Rádio Esportes, também na turma do Bate-Bola, de que Dudu e Atlético chegaram a um acordo. E aí é claro que existem pormenores do contrato que estão sendo discutidos ainda, principalmente as metas e gatilhos que podem acontecer no contrato e que trarão ao Dudu mais benefícios. Eu digo benefício em termos de dinheiro mesmo, de faturar grana, né? De prêmios que podem ser alcançados por ele nessa trajetória que ele vai iniciar provavelmente no Atlético assinando o seu contrato. Então, é o famoso só falta assinar, viu, Rafa? O que tá faltando é o Dudu assinar o seu contrato com o Atlético para que possa ser, então, oficialmente anunciado pelo clube como novo reforço do Galo. Já trazendo para o torcedor, que pode ter uma ansiedade de saber aí onde e quando o Dudu vai estrear com a camisa do Atlético, será contra o Internacional. Se tudo der certo, se ele assinar o contrato, a janela se abre no dia 2 de junho, no próximo mês, e no dia 12 de junho, e dos namorados, tem aí Atlético Internacional, e o Dudu passa a ser uma opção, tendo este contrato com o Galo assinado, para o técnico Cuca nesta partida. Então, depois de 2 semanas, podemos dizer assim, de especulações, de ligações, do Cuca para o Dudu, do Paulo Brax sentando, conversando com o André Cury, também do próprio Dudu conversando agora, depois da sua rescisão, com o Atlético, a coisa caminha para, quem sabe, na segunda-feira, ou no mais tardar, na terça-feira, este acordo acontecer. É claro que, como eu disse, alguns pormenores estão sendo resolvidos, minutas de contrato já sendo trocadas para que possam ser analisadas pelos departamentos jurídicos de cada lado e aí depois esta assinatura devendo acontecer. Então, pode ser que já no início da semana o Dudu seja este reforço oficial do Galo. O que eu queria trazer hoje aqui para os bastidores, até porque mais cedo, né, na turma do Bate-Bola, a gente já conversou um pouco sobre essa questão do Dudu, né, que chega no Atlético num momento diferente, eu digo, da carreira, porque não há como negar que ele chega por baixo, né? Em termos principalmente técnicos, né? Sai do Cruzeiro em litígio, estava no banco, não estava rendendo depois que o Leonardo Jardim chegou à equipe do Cruzeiro e vai ter que mostrar a bola no Atlético. Chega no momento em que o Rony, desde que chegou, é o principal artilheiro do time, né? O Hulk tem mais gols da temporada, mas o Rony é quem vem marcando os gols ultimamente no Atlético. E chega no momento que o Coelho talvez seja hoje o principal atacante do Galo. Então o Dudu vai ter que mostrar bola realmente para buscar o seu lugar na equipe. Então o Dudu chega para tentar recuperar prestígio junto ao mercado, junto ao futebol nacional, mostrar que realmente ainda tem bola para jogar o Dudu e chega para tentar também, quem sabe, ajudar o Atlético nesta temporada, viu, Rafa? O que você acha? Pois é, Simões, até conversando em off com os colegas aqui da redação, me permita fazer uma comparação. Você acha que o Dudu chegando ao Galo se assemelha de algum modo, de alguma forma, com a vinda do Ronaldinho Gaúcho pro Atlético lá em 2012? Chega, sem muito crédito, torcida do Flamengo pegando no pé. Você acha que dá pra fazer essa comparação? Rafa, assim, né? A gente não consegue comparar o Dudu com o Ronaldinho Gaúcho. Embora o Dudu tenha uma grande trajetória no Palmeiras, né? O Dudu é o maior símbolo dessa era vitoriosa. Assim como o Gabigol é o maior símbolo da era vitoriosa do Flamengo, o Dudu é o maior símbolo da era vitoriosa do Palmeiras, né? Agora, eu não tenho dúvida de que o Dudu tem potencial técnico para, se quiser, ainda apresentar muita coisa, né? É um jogador que não tem problema de peso, é um cara que tem um contra um raro, né? O Dudu tem um contra um muito, muito positivo e vai contar com essa situação. O Dudu, o que aconteceu? Ele veio do Palmeiras, onde ele se recuperou de uma lesão e pegou um time que já estava num ritmo muito, muito acelerado, né? E aí realmente é complicado. Uhum. E veio pro Cruzeiro para poder tentar essa retomada, mas com um Cruzeiro com uma situação muito conturbada, né? Porque o Diniz começou a temporada com todo mundo apostando quando ele ia cair, e ele caiu de cara. Foi mesmo. Aí veio um interino, né? E aí o Leonardo Jardim já foi naquela reta final de Campeonato Mineiro, quando o Cruzeiro caiu nas semifinais. As amostragens que a gente tem do Dudu no Cruzeiro é dele sempre mostrando o que quer, né? O clássico mesmo, Cruzeiro e Atlético, né? Uhum. Tem aquele lance do Leão com o Dudu, que poderia ter decidido o clássico, uma expulsão do Leão, que o Dudu foi o cara do Cruzeiro que mais entregou. Então, assim, acho que talvez até a decepção dele tenha muito a ver com isso, né?
A partir do momento que começa a se perceber um Cruzeiro com um treinador bom, com um time organizado, ele perdeu a titularidade. Embora eu ache até que ele tem potencial para recuperar, porque assim como eu não comparo o Dudu com o Ronaldinho Gaúcho, eu não comparo o Dudu com o Marquinhos e Wanderson, né? Tecnicamente são jogadores de prateleiras diferentes, né? O Dudu é muito mais jogador tecnicamente. Então eu acho que tem potencial. É essa coisa, né, assim, eu acho que o Dudu se assemelha mais à ida do Nelinho para o Atlético. Em 1982. Quando o Nelinho sai diretamente do Cruzeiro para o Atlético e sai do Cruzeiro sendo considerado já a laranja podre, não joga mais, não tem mais. E chegou no Atlético e entregou muito. E se transformou em ídolo do Atlético, né? E jogou no Atlético até o início de 1987, né? Então jogou 82, 83, 84, 85, 86 e 87. Foram mais de 5 anos vestindo a camisa do Atlético e sempre com muito empenho e sempre com muita qualidade. E eu acho que o Dudu, ele tem chance de repetir muito mais essa história do Nelinho do que a do Ronaldinho Gaúcho. Até porque o Ronaldinho Gaúcho teve uma passagem relativamente curta, né? Foram 2 anos no Galo, né? Sim. Foram 2 anos no Galo. De muita... 14. Isso. E o Dudu, parece que a intenção dele já é de cara 3 anos. Mas assim, é isso. É um jogador que tem condição de somar, basta querer. Porque o principal para o jogador, o Dudu tem, que é a técnica, que é a qualidade. Só um detalhe, viu, turma? Não tô falando que o Dudu e o Ronaldinho Gaúcho estão na mesma prateleira, não, por isso tá? que eu fiquei, Tô sabe? comparando só o momento, baixa. Porque o povo já tá aqui, você tá doido, Rafael? Mas o Ronaldinho vem de um Flamengo conturbado também, mas o Nelinho, né? Ele sai do Cruzeiro para o Atlético e com uma situação muito parecida com a do Dudu. Sim. Paulinho, segunda-feira tem esse jogo importante contra o Juventude e o Galo precisando ganhar. Como foi a preparação do Atlético neste sábado, hein, Azeredo? Bom, dito isso então, Dudu, temos que esperar para que a situação seja definida o quanto antes. Vamos falar do campo, porque tem um jogo importantíssimo na segunda-feira, o Atlético, Rafa, contra o Juventude. Isso não pode ser deixado de lado de maneira alguma. O Atlético hoje ocupa uma posição difícil na tabela, né? Tá na zona de rebaixamento e precisa sair o quanto antes dessa situação. E pega então o Juventude, 8 da noite, no Alfredo Jaconi, lá em Caxias do Sul, na segunda-feira. Então, para esse jogo, nós tivemos mais um trabalho hoje pela manhã na Arena MRV, primeiro treinamento por lá, né, no gramado novo. Jogadores gostaram bastante do novo gramado da Arena MRV, pelas informações que obtivemos. E aí, meu caro Rafael Leal, o Júnior Santos treinou de novo. Não todo o treinamento, mas participou de boa parte hoje do trabalho na Arena MRV. Então amanhã, acredito que treinando, como deve acontecer, passa a ser uma opção para o Cuca. Mas será que de início? Será que o Júnior Santos, pela necessidade do resultado que falamos agora há pouco, do Atlético voltar a vencer, será que mais uma vez o Cuca fará como fez quando ele chegou lá do Botafogo? Já vai colocar de cara para começar? Porque ele não tem o Hulk, né? O Hulk tá fora, levou o 3º cartão amarelo contra o Mirassol. Mas será que vale a pena arriscar? Porque o Júnior Santos tem 7 jogos com a camisa do Atlético, muito prejudicado aí pelas lesões nesse início de ano. Então fica aí a dúvida se ele vai começar. Se ele não for começar, para a vaga do Hulk, acredito que brigam nesta ordem pelo time titular, né? Por uma vaga no time titular, o Igor Gomes e também o Caio Paulista. Viu, Rafa? Boa, Paulinho. Simões, queria saber de você, quem você acha, né? O melhor substituto aí pro Hulk. O Hulk não tem nem 7 rodadas brasileiras, já tá suspenso o cartão amarelo, hein, Simões? Eita. Ele tomou o cartão lá contra o Mirassol. O Mirassol, né? Isso. Foi numa revisão, não foi? Numa revisão no VAR? Não, ele tomou amarelo, foi contra o Maringá na revisão do VAR. Na Copa do Brasil. Que o árbitro foi ver o pênalti lá no final do jogo. Então ele tomou 2 seguidos. Nossa. Tomou o Mirassol e tomou o Maringá. Eu tô fazendo confusão. Olha só, eu apostaria em Coelho e Rony na frente, tá? E de repente um meio de campo mais povoado. Pela intensidade do jogo, pela necessidade do Juventude de pontuar em casa, o Atlético teria muita velocidade na frente com Rony e Coelho, né? O Scarpa podendo ter mais liberdade. E aí eu não sei, seria Caio Paulista na esquerda e o Rubens no meio. Não sei, jogaria Igor Gomes, isso aí, mas de toda forma eu apostaria nisso. Eu deixaria o Coelho mais de lado de campo e o Rony mais centralizado e de repente o Scarpa mais caindo para a direita ali, mas como um meia, para poder ter um jogo mais seguro, porque o Atlético tem tido muita dificuldade quando enfrenta essas equipes de um nível técnico inferior ao dele. É só a gente pegar o passado recente, né? Sim. É Caracas, Mirassol, Maringá. E Maringá. O Atlético treina neste domingo, depois da viagem para Caxias do Sul. Fechar aqui, situação do garoto Izep, que desde janeiro
quando realizou exames na pré-temporada, foi afastado por problemas cardíacos, voltou depois de 3 meses a trabalhar na cidade do Galo. Ainda de forma muito específica, né? Sendo observado de perto pelo Dr. Haroldo, cardiologista do clube, departamento médico, fisiologia, departamento físico principalmente, trabalhos físicos inicialmente do ISEP. Ele postou isso hoje, mas ele voltou mesmo a realizar exames, enfim, a começar os trabalhos na cidade do Galo na semana passada. E aí agora vai passar por uma espécie aí de pré-temporada, viu, Rafa? O ISEP para posteriormente, aí sim, ser integrado ao elenco de profissionais e aí ser observado mais de perto pelo técnico Cuca e futuramente, não sei se nessa temporada ainda, mas futuramente ser aproveitado por ele na equipe de profissionais do Atlético. A torcida ficou muito empolgada, muito feliz com esse retorno postado hoje pelo ISEP nas redes sociais e fica aqui nosso pedido aí, né, nossas saudações a ele de saúde e de sorte na carreira, que ele que tem aí uma esperança muito grande depositada no futebol dele desde que chegou ao Atlético, então que possa ter bastante sorte e saúde aí o garoto ISEP com a camisa do Galo daqui pra frente. Tá certo, Rafael Leal? Tá certo, Paulo Azeredo. Melhoras aí pro ISEP, que ele possa retornar e, né, participar dos jogos, treinamentos, tudo dentro da perfeita normalidade, claro, acompanhado pela competentíssima equipe médica do Galo. E hoje esse primeiro treino, esse primeiro contato com o gramado sintético da Arena MRV pra turma já ir se acostumando, né? Porque a estreia vai ser justamente contra o Fluminense, né, Simões? Isso assim, né? Os jogadores, os jogadores do Atlético, todos eles jogam no Allianz Parque, jogam no Engenhão, né? No Newton Santos, na Arena da Baixada. E tem um aspecto, né, o Rafael, porque a tecnologia do gramado sintético, ela avançou muito nos últimos anos, né? Sim. Então, desde que a gente tem a notícia do gramado sintético e a Arena da Baixada foi o primeiro, né? A ter. Depois o Allianz Parque e depois o Newton Santos. Isso. Né? O da Arena Corinthians, Isso. ele é um híbrido, né? Isso, é um híbrido, né? A gente vê a tecnologia completamente diferente, né? Então, quer dizer, é muito mais próximo do gramado natural, né? Porque acaba que vem na nossa cabeça, quando a gente fala gramado sintético, muito aqueles gramados que a gente vê aí nessas aluguel de quadra, né? Sim. E não é aquilo, né? Não, é uma coisa totalmente bem diferente o gramado sintético que é instalado nos estádios, né? E com a tecnologia essa coisa vai evoluindo. Então, quer dizer, é um gramado sintético que é muito mais próximo do natural do que era na época da Arena da Baixada, que já trocou, né? E do que o torcedor está acostumado a ver e usar nessas quadras aí de aluguel, né? É isso aí, torcedor atleticano. O Galo praticamente acertado aí com o Dudu, né? Tem uma volta importante aí, a de Júnior Santos, né? Que já vem treinando com o restante do elenco, né? Não sabemos aí se irá iniciar a partida como titular ou se o técnico Cuca vai preferir aí colocar o jogador no segundo tempo, né? Mas o importante é que o Galo ganhe aí um bom reforço, né? Para esse restante de temporada e para os jogos, né? A volta do Júnior Santos. Nós esperamos que o jogador esteja totalmente recuperado, que possa entrar em campo e ajudar o Galo. Coisa que ainda não vimos dele ainda, né? O jogador já passou por 2 lesões aí desde que chegou no Galo. Então esperamos que ele possa, sim, agora corresponder com a camisa do Galo. O Galo que está aí praticamente para acertar com o Dudu, né? Faltam pequenos detalhes. E a gente fica tentando imaginar como que vai ser montado esse ataque do Galo daqui para frente, né? Que já tem Coelho, Rony, Hulk, né? Aí agora vem chegando aí também o Dudu, tem Júnior Santos, vai todo mundo ali brigar por vaga. Se todo mundo estiver compromissado aí para entregar um bom futebol, o Galo só tem a vencer com isso, que aí vai ter bons jogadores qualificados para sempre estar brigando em alto nível pela titularidade, e isso quem só ganha é o Atlético e o torcedor. Deixa sua opinião nos comentários, não esquece de deixar like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações.